Olá, sou Mara Tabatinga e faço parte da equipe OAPNB Obras Assistenciais Padre Natália Batese. Atuo hoje como diretora pedagógica dessa unidade 1, Nossa Senhora do Carmo. Essa que foi fundada em 10 de janeiro de 1988 pelo nosso querido Padre Natália Batese. Acreditamos que a educação é um processo de parceria em que a família e a instituição precisam estar alinhadas a um mesmo objetivo, tornando-se imprescindível a participação de todos os envolvidos no processo pedagógico. O Centro de Convivência e Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo tem como fundamento a percepção da criança como sujeito histórico e transformador da sua realidade. Consideramos sempre a importância da construção ética e fraterna, respeitando sempre o próximo. E entendemos que o desenvolvimento deve ser trabalhado em uma perspectiva à integralidade, criando assim um ser social através de uma pedagogia histórico-crítica e histórico-cultural, onde o ser se transforma através das relações de seres humanos e a natureza. A principal função da instituição nesse momento de isolamento social é o apoio aos processos do desenvolvimento da criança. Todo lado ia, ao lado tinha um sítio, ia, e nesse sítio tinha um primo, ia, era tudo pra cá, era tudo pra cá, era tudo pra todo lado ia, tinha um sítio, ia, nesse sítio tinha um primo, ia, tudo pra todo lado. E nesse sítio tinha uma galinha, era cococó pra lá, era cococó pra lá, era cococó pra todo lado, Lá tinha um sítio, e nesse sítio tinha uma vaca, era mu pra lá, era mu pra cá, era mu por todo lado, ela vai curtindo, nesse sítio tinha uma vaquinha, era mu pra lá. Ela mu pra cá, ela mu pra todo lado, ia, Eu bato de ouvido, e nesse sítio tinha uma vaquinha, é mu pra lá, é mu pra lá, é mu pra todo lado, ia,
se eu bato de ossito, ia, ia, oh, necessito de uma vaquinha, ia, ia, oh, quá, quá, lá, quá, quá, lá, pra todo lado, ia, ia, oh, se eu bato de ossito, ia, ia, oh, necessito de uma vaquinha, pintinho. Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina e eu sou psicóloga da creche Nossa Senhora do Carmo, no Gama. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a importância da musicalidade na primeira infância. Nós sabemos que todo o trabalho que desenvolvemos é baseado no currículo em movimento do Distrito Federal e cabe a nós, através desse trabalho, assegurar os direitos da criança. Nesse contexto, podemos incluir a arte e, mais especificamente, a música como uma das experiências que nós devemos oportunizar às nossas crianças vivenciarem no espaço educativo. A música proporciona às crianças uma experiência de imaginação, criação, espontaneidade, desenvolvimento e compreensão das emoções. Então, através das atividades que nós fazemos com as crianças, atividades principalmente sonoro-musicais, proporciona que as crianças ampliem o seu repertório nos diversos campos de experiência que nós trabalhamos, facilitando assim sua imaginação, sua criação e sua expressão. Cabe a nós, então, educadores, fazermos um planejamento com intencionalidade, a fim de propiciarmos às nossas crianças a vivência artística e musical no ambiente educativo. Olá, professora! Olá, professor! Tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje sobre o desenvolvimento da musicalidade na primeira infância? Antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Eu sou Pátia Amorim, sou criadora e fundadora do Batuca Bebê. É uma prática educativa musical em que eu uso a música corporal como atividade guia, como ferramenta principal no desenvolvimento da musicalidade dos bebês, das crianças bem pequenas, das crianças pequenas que compõem a nossa roda de música corporal do Batuca Bebê. E para conduzir a nossa conversa desse tema tão bonito, tão importante para a nossa prática docente, que é o desenvolvimento da musicalidade na primeira infância, eu vou trazer uma questão que vai nortear toda a nossa conversa, que é o que é importante a gente saber sobre o desenvolvimento da musicalidade na primeira infância. E para facilitar a nossa conversa, o desenvolvimento do nosso bate-papo, eu resolvi dividir em 3 campos de experiências, para a gente entender melhor esse tema. Então, eu dividi no primeiro campo, o campo da experiência sonoro-musical no ventre. O segundo, o campo da experiência sonoro-musical dentro da cultura. E o campo da experiência sonoro-musical no ambiente escolar. Então, vamos começar? Então, vamos começar com o campo da experiência sonoro-musical no ventre. Eu desenvolvi uma pesquisa que ficou intitulada Batuca Bebê, a educação do gesto musical. Nela trata do desenvolvimento da musicalidade do bebê. E como eu falei, eu utilizo a música corporal como ferramenta principal nesse processo. E como eu utilizo o corpo, as possibilidades sonoras desse corpo, do corpo desse bebê, eu senti a necessidade de pesquisar como esse corpo é formado. Então, quando eu comecei essa pesquisa, quando eu comecei a trazer a literatura, quando eu comecei a pensar no processo da minha escrita, eu senti falta de saber como esse corpo é formado, né? Como o corpo desse bebê é formado. Então, eu precisei fazer uma viagem literária até o ventre da mãe. Então, essa pesquisa
essa minha pesquisa ela começa a partir da concepção do gameta masculino, o espermatozoide, com o encontro do gameta feminino, que é o óvulo. Então, a partir da concepção começa toda a minha pesquisa. Então, nesse processo, nesse caminhar desse estudo, foi me revelado várias coisas lindas, em vários momentos eu fiquei muito emocionada com a formação, com essa inauguração do ser humano dentro do ventre, né? E ao percorrer esse processo desse estudo, logo no início da gestação, eu já descobri que o bebê, o embrião ainda com menos de 6 semanas de vida, antes de completar o seu 2º mês de gestação, esse embrião com menos de 2,5 centímetros de comprimento, muito pequenininho ainda, o sistema nervoso central desse embrião já está sendo formado. E não só o sistema nervoso central, mas ao mesmo tempo a pele desse embrião já está sendo formado junto com o sistema nervoso central. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a pele, o primeiro órgão dos sentidos, o maior órgão dos sentidos do corpo humano, e o primeiro sentido a ser formado junto com o sistema nervoso central. Então, todas as sensibilidades do corpo humano, as vibrações que acontecem ali dentro dessa gestação, esse ser humano já está sentindo. Então, todas as vibrações do corpo da mãe, da sua corrente sanguínea, dos batimentos cardíacos, do sistema digestório, tudo isso esse pequeno corpo que está sendo formado ali, ele já está tendo as suas vibrações sentidas através dessa pele que já está sendo formada junto com o sistema nervoso central. E essa informação é de suma importância para esse tema, para esse assunto do desenvolvimento da musicalidade dos bebês, porque nesse ponto a gente já percebe que essa música já acontece desde o início da vida, porque a música não é só som, mas é vibração também. E essa vibração já está presente desde quando esse ser humano ainda é embrião. E ainda nas primeiras 8 semanas, ou seja, nos 2 primeiros meses de gestação, de vida desse embrião, e quando ele ainda é embrião, nós temos um campo vastíssimo de possibilidades a serem exploradas, principalmente quando a gente trata do desenvolvimento musical desse bebê. Então, é fundamental a gente trazer estudos relativos a essa fase da vida, não só na área da psicologia, na área da neurologia, na área da neurobiologia, da embriologia, mas especificamente no campo da educação musical, é fundamental a gente considerar esses aspectos ligados ao desenvolvimento da musicalidade desse bebê, desse ser humano que está sendo formado ali no ventre da sua mãe. E por quê? Porque nesse ser humano, a gente encontra um ser em pleno processo de desenvolvimento e simultaneamente, em pleno processo do desenvolvimento de suas experiências sensitivas. Então, antes do seu aparelho auditivo ter sido formado, ele já está tendo suas experiências sensitivas a partir da sua pele, que já está vibrando, já está sentindo toda a vibração ali do corpo da sua mãe, da vibração do seu corpo sendo formado. E a partir dessa simultaneidade da formação do sistema nervoso central junto com a pele. Então, nós sabemos que o ambiente intrauterino é um ambiente
é riquíssimo, repleto de acontecimentos e que constituem um nascedouro de experiências sensitivas e de manifestações corporais reflexas desse bebê, desse feto, desse embrião que está sendo formado ali. Então, há muitos anos atrás, antes de ter todo esse aparato tecnológico para enxergar esse bebê dentro do corpo da mãe sendo desenvolvido, então acreditava-se que as reações corporais desse bebê aconteciam apenas por estimulação externa. Então, quando o médico ia auscultar esse bebê, esse feto dentro da barriga da mãe, por algum contato, algum som estridente que fizesse esse bebê reagir, achava que era só por estimulação externa. Mas depois que essa evolução desse aparato tecnológico aconteceu, né? Então as pessoas começaram, os profissionais começaram a enxergar esse bebê sendo desenvolvido dentro do útero da mãe, então percebeu que esse movimento do feto acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. São movimentos espontâneos do bebê. Então o bebê viu que o bebê dá os seus pontapés, gira dentro da barriga da mãe quando ainda tem muito espaço, dá os murrinhos, se mexe, se movimenta com os seus movimentos espontâneos, não por apenas estimulação externa. Então, é fundamental a gente ter esse conhecimento da formação desse bebê ainda no ventre para a gente entender o processo do desenvolvimento corporal desse bebê que vai sair desse meio aquático e na sua relação ali consigo mesmo ali dentro da barriga, na sua relação com sua mãe ali dentro do ventre e vai passar para uma relação no mundo aéreo depois do seu nascimento, em que ele vai começar a viver as suas experiências do seu meio social, as suas experiências sonoro-musicais no campo da cultura. Então vamos falar um pouco agora dessas experiências sonoro-musicais no campo da cultura, tá bom? Vamos lá? Então, agora nós vamos falar sobre o campo da experiência sonoro-musical na cultura. Então, a partir do momento do nascimento desse bebê, em que ele passa do seu mundo aquático, do seu mundo intrauterino, passa para o outro mundo, né? O mundo aéreo, o mundo de suas relações sociais, é que ele chega a esse mundo diferente, um mundo cheio de cores, com o ar atmosférico pronto aí para ele respirar. Então esse mundo ele vai precisar aprender a viver, a se relacionar nesse mundo. E para ele sobreviver nessa nova fase da sua vida, ele precisa de uma outra pessoa, especificamente a mãe, né, que estará ali para suprir todas as suas necessidades vitais desse bebê. Então, a necessidade de alimentação, da higiene, do banhozinho, do carinho, do afeto. Então, o bebê precisa de uma outra pessoa para cuidar dele, para que ele sobreviva nesse mundo novo, né, que ele chegou. Então, é a partir desse momento que ele começa a se desenvolver em suas relações sociais, que aí ele vai se desenvolver dentro de uma cultura. Então, é na relação com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos, nesse ambiente familiar, as pessoas que permeiam esse ambiente social desse bebê. Então, é nessa relação que esse bebê vai se desenvolver e vai aprender o que é esse meio no qual ele chegou, né? Então, falando especificamente
do desenvolvimento da musicalidade desse bebê nas suas relações sociais. Então, são esses momentos com a sua mãe, do dia a dia, as experiências que vão compor o seu dia a dia, que vão marcar o desenvolvimento da sua musicalidade. Então, no momento do banho, em que sua mãe traz uma canção, ou no momento de dormir, que a mamãe canta, ou na hora da comida, né? As experiências musicais que esse bebê vive dentro do seu ambiente ali da casa, a música que ouve, o pai que dança com esse bebê, o irmão, a irmãzinha que traz atividades ali musicais com esse bebê, cantando, dançando, ninando. Então são essas experiências musicais que vão compor o desenvolvimento da musicalidade desse ser humano que está em formação, né? Então é importante que esses familiares, que essas pessoas que estão que fazem parte desse meio social possam viver o tempo presente desse bebê, o tempo do agora, entender que esse bebê vive no tempo presente, vive no agora, que entender, ter a consciência de que esse bebê não precisa se desenvolver corporalmente, não precisa crescer para aprender, para desenvolver, para aprender alguma habilidade. Então, você entender que esse bebê está ali pronto, com todo o seu aparato biológico pronto para se desenvolver nesse meio social, culturalmente e mais especificamente falando do desenvolvimento da musicalidade desse bebê. Então, é importante falar que a experiência gera consciência. Então, quanto mais experiência esse bebê, quanto mais experiência musical esse bebê tiver dentro do seu campo social, do seu meio social, mais ele vai se desenvolver musicalmente. Então, como eu disse, Vygotsky é um grande educador russo, ele fala que a experiência gera consciência. E o que é a consciência? Consciência é a propriedade reguladora do comportamento. Ou seja, o comportamento musical desse bebê e suas expressões da musicalidade, elas vão regular a partir dessas experiências que esse bebê tiver. Ou seja, quando o bebê se expressar musicalmente, balançando o seu corpo, ou sacudindo o corpo, ou rebolando, mexendo ali o seu quadril, né? Os bebês costumam se expressar musicalmente usando todo o seu corpo. Então é a partir das experiências ali que ele teve, que ele está tendo no seu meio social, está gerando essa consciência, está regulando o comportamento musical desse bebê. Por isso a importância de encharcar o ambiente desse bebê de experiências musicais. Então, por exemplo, o bebê que participa do Batuca Bebê, das nossas rodas, das nossas experiências ali do Batuca Bebê, em que eu trago a música corporal como atividade guia, em que a gente batuca no próprio corpo, explorando as possibilidades sonoras do próprio corpo, batendo no peito, ou batucando na barriga, na coxa, estalando os dedos, batendo palma. Então, esse bebê que participa dessa experiência e que essa mãe leva essas experiências musicais para dentro de casa, ele provavelmente vai se expressar musicalmente utilizando o seu corpo quando ele ouvir uma música, né? Então, quando ele for se expressar, ele vai utilizar dessas possibilidades sonoras do seu próprio corpo por conta da experiência que ele vive a partir do Batuca Bebê, das rodas que ele participa ali com sua mãe. Então, é super importante, um ponto fundamental para o desenvolvimento da musicalidade dos bebês, das crianças bem pequenas, das crianças pequenas, dessa fase da primeira infância, é importantíssimo encharcar o ambiente desse bebê com experiências musicais. E quanto ao bebê que frequenta creche, escolas
já nessa primeira infância. Então agora nós vamos falar sobre o campo da experiência sonoro-musical dentro da escola, dentro da creche. Então faz tudo parte do meio cultural do bebê, mas eu resolvi separar para ficar melhor para a gente conversar e tratar desse assunto diretamente com você, professor, com você, professora, que vai trabalhar uma atividade musical para trazer, né, essas experiências musicais para o desenvolvimento da musicalidade na primeira infância. Então vamos lá para o campo das experiências sonoro-musicais dentro do ambiente escolar. Vamos lá? Então, professor, professora, vamos passar para o campo das experiências sonoro-musicais no ambiente escolar? Então, o que é importante a gente saber sobre o desenvolvimento da musicalidade na primeira infância em nossa prática docente? É importante você, professor, você, professora, entender que você é o organizador do espaço educativo musical. Ou seja, você é que vai organizar as experiências musicais em sua sala de aula. E para que isso aconteça, é importante, é fundamental que você tenha consciência da sua própria musicalidade. Como assim? Que você se entenda como um ser de possibilidades musicais. Como que você vai regular o seu comportamento musical junto com a sua turma? Então, muitos professores, muitas professoras, muitos educadores, eles se sentem inseguros nesse momento em que eles têm que desenvolver alguma atividade nessa área da educação musical, né? Porque eles se sentem fragilizados por não terem feito alguma aula especializada em música, né? Numa escola especializada em música, por não saber tocar um instrumento, e aí fala, Paty, mas eu não sei cantar, eu sou desafinado, eu não tenho ritmo, eu não consigo dançar, meu corpo parece que não obedece à música. Então, eu tenho vergonha de me expor, tenho vergonha de errar na frente das crianças. Então, assim, como eu já disse, como a gente já conversou, como eu já falei lá, que desde o ventre nós vivemos ricas experiências sonoro-musicais. Então, por isso que é importante a gente despertar a consciência dessa musicalidade que existe em nós, que já está aqui, que já está pronto. Só que por algum motivo, algum momento da sua vida, isso foi bloqueado por alguma fala maldosa que fizeram com você. Tem o exemplo de uma mãe das nossas rodas, em que eu perguntei se elas cantavam para os seus bebês. E uma delas levantou a mão e falou assim, eu não canto. E eu perguntei por quê, ela falou assim, porque quando eu era pequena, a minha irmã falou que quando eu abria a boca para cantar, eu parecia uma ogra. Então, eu morro de medo de cantar e assustar o meu bebê, né? Então, olha só o bloqueio que foi criado nessa mãe com relação à sua musicalidade, quando falou essa fala agressiva, né, da sua irmã para ela, quando foi feita para ela, né? Então, eu conversei com ela e falei que a partir daquele dia ela ia começar a experimentar, a cantar para o seu filho. E ela teria essa semana, né, que é um encontro por semana, então ela teria uma semana para fazer essa experiência. E que na semana seguinte a gente ia conversar sobre essa prática dela cantar para o seu bebê. E na semana seguinte ela voltou contando como foi enriquecedor esse processo, né, dela começar a cantar para o seu bebê.
como essa relação com o seu bebê mudou, né? Essa relação de afetividade aproximou, o seu bebê ficou mais encantado com ela. Então você tem que buscar, tem que ver ao longo da sua história que bloqueio foi esse que aconteceu, né? Para você pensar que você é um ser desprovido de musicalidade, né? Então é importante que a gente tenha consciência da nossa própria musicalidade e saber que ao longo da nossa vida nós vivemos ricas experiências sonoro-musicais. Então é essa bagagem toda musical que a gente vai se sentir capaz de participar de uma roda, de trazer experiências sonoro-musicais para os nossos alunos, né? Então, aí você pergunta, Paty, mas como que eu faço para despertar a consciência da minha própria musicalidade? Que forma que eu posso, de que forma que eu posso fazer isso, né? Então, é importante você, professora, você, professor, participar de workshops voltados para esse desenvolvimento da musicalidade. É importante participar de oficinas que tenham esse foco, né, da música, e para que vocês possam experimentar, para que vocês possam criar, para que vocês possam desenvolver uma escuta atenta e também se expressar musicalmente, né? Porque quando chega nessa parte de se expressar musicalmente, a gente fica um pouco inseguro, né? Por conta dessa nosso pensamento de incapacidade musical. Então, quando você, professor, for desenvolver uma atividade musical em sala de aula, você precisa estar consciente daquilo que você vai propor, daquela experiência que você vai trazer para os seus alunos. Então, uma experiência que eu gosto muito um exemplo que eu gosto muito de trazer para os professores, para as professoras trabalharem em sala de aula, as cirandas, né? Então, eu sempre trago a ciranda porque a ciranda é uma atividade riquíssima, além de resgatar o nosso folclore brasileiro belíssimo, né, que nós temos. Ele é riquíssimo de atividades ali para serem trabalhadas no âmbito do desenvolvimento da musicalidade das nossas crianças. Então, na ciranda a gente canta, na ciranda a gente dança, nas cirandas a gente faz gestos, nas cirandas a gente trabalha o relacionamento com o outro, com os nossos pares, porque a partir do momento que você precisa dar a mão, que você precisa rodar, manter um fluxo ali da roda, respeitando o ritmo do colega, respeitando o ritmo do seu aluno, então ali você está propiciando um relacionamento social também. E nas práticas do Batuca Bebê eu trago ainda o batuque para as cirandas também, que a gente transfere a melodia para o batuque no corpo, né, usando o solfejo corporal, que é um dos elementos que eu trabalho ali dentro do Batuca Bebê. Então, olha quanta riqueza que pode ser trabalhado para o desenvolvimento da musicalidade dos nossos bebês usando a ciranda. Então, se vocês quiserem, vocês podem até visitar o meu YouTube, que é Paty Amorim com 2 T's, Y, Paty com 2 T's e um Y, Paty Amorim. Lá eu tenho 2 cirandas disponibilizadas para vocês, que é o Pintinho Amarelinho e também o Samba Lelê. E no caderno da plenarinha, no caderno guia da plenarinha, tem mais um QR Code lá que tem os índiozinhos. Então lá já tem 3 cirandas que vocês podem ver os vídeos e trabalhar naquela sequência, e que você vai ver a riqueza desse trabalho, dessa prática da ciranda para o desenvolvimento da musicalidade dos bebês. Então, aí você fala, poxa, então tá pronto. Mas aí, professor, professora, você tem que ter a sensibilidade de não apenas cumprir
com um plano de aula, cumprir com uma proposta que está ali no currículo, que é trabalhar a educação musical. Mas você tem que ter a consciência e se entregar de corpo e alma nessas atividades que você vai trazer como experiências musicais para a sua sala de aula. Então, se você traz uma ciranda mecanizada, então primeiro eu vou fazer isso, segundo eu vou fazer isso, e terceiro eu vou fazer isso, o peito é tum, o estalo é o ti. Se você trouxer apenas mecanizado, vai acontecer, mas não vai ter aquela relação afetiva, aquela relação amorosa com seus alunos. É preciso que você, além dessa prática musical, desse desenvolvimento musical, da técnica, é preciso que você se entregue de corpo e alma, com amorosidade, que você brinque com essa música para que tenha sentido essa atividade na vida do bebê, na vida dessa criança bem pequena, na vida dessa criança pequena que estará participando com você ali naquele momento da sua proposta educativo musical. Então, quando você faz isso, você vai promover, você vai proporcionar uma experiência musical significativa para essa criança, para esse bebê, tão rica que vai ficar marcada na sua memória afetiva. E quando isso acontece, você estará participando do desenvolvimento da musicalidade, porque toda essa experiência que você trouxer para o seu aluno, para a sua aluna, vai compor o desenvolvimento da musicalidade dessa criança. Olha a importância, olha a responsabilidade nossa, né? Como educador, como educadora, dentro de uma sala de aula, quando a gente trata da primeira infância. Então, esse assunto é muito rico, é um assunto em que a gente pode aprofundar muito, é um assunto riquíssimo, mas no tempo que eu tenho, eu trouxe uma pincelada, mas que eu espero que ajude você, professor, que ajude você, professora, na condução das suas atividades educativo-musicais em sala de aula. Tá bom? Então, se você quiser saber um pouquinho mais, quiser acompanhar, tem o meu Instagram, BatucaBebê. Se você quiser saber um pouquinho mais lá do que a gente trabalha com relação ao desenvolvimento da musicalidade dos bebês. E também tem o meu canal do YouTube, Pati Amorim. Tá bom? Um beijo, que Deus abençoe vocês nessa caminhada tão linda que é a nossa caminhada docente. Tchau, tchau. Tic-tic-bum, papa, tic-tic-bum, papa, tic-tic-bum, papa, tic-tic-bum. Numa viagem intergaláctica pela galáxia da imaginação, a bordo de uma astronave onde eu sou o capitão. Ou numa festa em um castelo, eu rodopio, giro de peão. Vão chegando os convidados numa bolha de sabão. Brincando a gente. Num palco de brinquedos, toda criança é artista. Nos encontramos com dinossauros muito famintos. Que vamos fazer? Brigadeiros de massinha, todos eles vão comer. Olá, eu sou a professora Lilian Corgozinho, arte educadora, sou da Secretaria de Educação há 24 anos e fui convidada para falar um pouquinho para vocês sobre a importância da musicalidade na primeira infância. Gostaria de iniciar então com uma frase de Rubem Alves, que diz assim: se fosse ensinar a uma criança sobre a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem música. Não é interessante? Partindo da ideia de que a criança é um ser musical desde a sua formação,
A música irá incentivar e direcionar a descobrir, explorar e apreciar possibilidades sonoras partindo do corpo, conhecer e explorar objetos sonoros e instrumentos musicais, além de vivenciar a própria composição. Os benefícios são inúmeros, já que a prática musical prepara o cérebro para executar diferentes funções. Além de todos os benefícios, futuramente, se a criança tiver o interesse de apreciar, de aprender a tocar um instrumento ou se dedicar ao canto, por exemplo, será uma aprendizagem muito mais natural e prazerosa, já que essa linguagem está interiorizada pela prática na infância. E proporcionar a experiência e o sentimento antes da prática é um dos conceitos presentes na musicalização, que vai explorar a linguagem musical sem se preocupar com a parte técnica da música, através das brincadeiras musicais, histórias contadas e cantadas, canções folclóricas, regionais, músicas eruditas, exploração de instrumentos e objetos sonoros. A criança irá então vivenciar de forma alegre e lúdica os elementos básicos que compõem a música, a melodia, a harmonia e o ritmo. E assim, naturalmente, serão alcançados os benefícios da música. A melodia é a combinação de sons sucessivos, a parte cantada ou tocada. É a parte principal da música. Se trabalhada por canções que tenham um bom vocabulário, ajuda a criança no desenvolvimento da fala, a rapidez de raciocínio, o poder de concentração da criança, a escuta atenta e entre outras habilidades. A harmonia é a combinação dos sons simultâneos, acordes, é o acompanhamento. Por exemplo, a voz e o violão. A voz é a melodia, o violão é a harmonia que acompanha. Cantar e tocar ao mesmo tempo faz com que a criança busque a harmonização sonora, o que contribui para a socialização do grupo, por conta de um interesse que é comum a todos no momento, né? E nesse momento de distanciamento social que estamos vivendo, a criança terá também a oportunidade de fortalecer o vínculo afetivo com a família ou os cuidadores, né? Que na verdade é um princípio, um objetivo muito presente na musicalização infantil. O ritmo é o movimento ordenado dos sons. Pense no instrumento que faz a marcação do ritmo, como por exemplo a bateria. Trabalhará então a percepção sensorial motora, expressão corporal, a criatividade, a autoestima, protagonismo e muito mais. Com isso, podemos então perceber que com uma única música, inúmeras habilidades poderão estar sendo desenvolvidas na nossa criança. Vamos para a prática, então? Vale lembrar que você não precisa ser músico profissional para realizar as atividades musicais que venham a contribuir para o desenvolvimento da criança, seja em casa, na creche ou nas aulas online. Caso tenha alguma dificuldade no canto, poderá usar também recursos como áudios com as músicas já selecionadas. Durante essas vivências musicais, serão trabalhadas as propriedades do som, a duração, intensidade, altura e o timbre. Vamos ver cada um através dos exemplos com algumas músicas para bebês e crianças. É importante também que a criança sinta a pulsação no seu corpinho. Ela pode se movimentar, pode andar, pode dançar. Assim ela vai vivenciar a música no seu próprio corpo. Então vamos lá? É a duração, que pode ser longo e pode ser curto, tanto o som quanto o silêncio.
Para isso, nós vamos ouvir a música da Kitty Dremeyer, longo e curto. E nós vamos utilizar uma garrafa grande, uma garrafa pequena com arroz. Podemos também variar ou usar outras opções. Aqui eu tenho um rolo de papel toalha e aqui de papel higiênico, tubinho. E ele pode também ser, podemos colocar aqui fita adesiva e dentro colocar arroz como esses, para fazer o som. Podemos usar também nessa atividade um pedaço de linha ou lã ou barbante curto e um longo, curto e longo. E a criança poderá então visualizar o longo e o curto sentindo na música. O som pode ser longo, o som pode ser longo, como zumbi um mosquito, como zumbi um mosquito. O som pode ser curto, o som pode ser curto, como late o cachorrinho, como late o cachorrinho. O som pode ser longo, o som pode ser longo, como berra o cabrito, como berra o cabrito. O som pode ser curto, o som pode ser curto, como ronca o porquinho, como ronca o porquinho. Nessa atividade musical, vamos trabalhar a propriedade intensidade. Forte, fraco. Forte, fraco. É a força com que o som é produzido, sendo que os dois, forte e fraco, têm a mesma importância na música. A força com que apertamos a tecla de um instrumento ou batemos no tambor, ou ainda a força da batida de uma palma. Forte, fraco. Vamos cantar então o Tambor e o Gigante, da cantora Celi Redondo. Essa atividade a criança poderá também trabalhar com passos, pisando forte, pisando fraco. O Anão e o Gigante. O gigante tocou o seu tambor, que força ele fez para tocar. Quando o gigante tocou o seu tambor, muita gente se assustou. O anão tocou o seu tambor, de leve ele tocou o seu tambor. O anão tocou o seu tambor, e ninguém se assustou. Nessa próxima música, vamos trabalhar a propriedade altura, grave e agudo. Não está relacionado ao volume. Grave, som mais grosso, como tambor, bumbo, e normalmente a voz masculina. Agudo, o som fino, como sininho, violino, choro de neném, e normalmente a voz feminina.
A música será João e o Pé de Feijão, da Bruna Leme. O jacaré foi passear lá na lagoa. O jacaré foi passear lá na lagoa. Foi por aqui, foi por ali, foi por aqui, foi por ali. Aí ele parou, olhou, viu um peixinho, abriu um bocão e... nhaque! Comeu peixinho e ficou bem barrigudão. E cantou assim, ó. O jacaré foi passear lá na lagoa. O jacaré foi passear lá na lagoa. Foi por aqui, foi por ali, foi por aqui, foi por ali. Aí ele parou, olhou, viu a lagoa fresquinha e gostosa, mergulhou e foi descansar. Agora vamos trabalhar o timbre, é o tipo de som. Percebemos o instrumento que está sendo tocado, o objeto que está fazendo um ruído, a voz de alguém ou o som de algum bicho pela característica, pelo tipo daquele som, ou seja, o timbre. A música será Conversa de Bicho, da Kitty Driemeyer. Voz de sapo, quá, quá. Voz de pato, quá, quá, quá. Voz de sapo, quá, quá. Voz de pato, quá, quá, quá. Piu, 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 o pintinho. Quá, quá, cacareja a galinha. Rom, 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 ronca o porquinho. Todo bicho tem uma conversinha. E então, vamos falar um pouquinho sobre o material alternativo, os objetos sonoros que vocês podem utilizar nas aulas, os pais podem produzir em casa, podem ser encontrados em casa também. Nós temos esse pet som, que são gargalos de garrafa pet com franjinhas, que podem ser usados assim e assim. Pim, pam, pam, pim, pam, pam, pim, piririm, piririm, pam, pam. Também temos a colher de metal, que dá um som super interessante. Colheres de pau, também o balde. Potes de plástico. Copinhos de plástico que podem ser usados para fazer algum recurso. Aqui, no caso, eu usei com canudinho e dobradura. Também massinha de modelar, que pode ser a cobrinha longa e a cobrinha curta.
brinquedinhos, né, que as crianças tenham em casa, como cobrinha, com algumas músicas falam de cobrinhas, de jacaré, crocodilo, né? A criança tendo em casa, ela pode usar. Se não tiver, pode recortar de revistas, pode desenhar e recortar para usar também, né? Para trazer mais ludicidade para a aula. Cordões, né? Como esse aqui, que eu coloquei as folhinhas para aquela atividade do João Pé de Feijão. Garrafinhas, né? Pequenas e grandes, com um grão de arroz para um som mais agudo, com um grão de milho para um som mais grave. Então, é isso. E muitos outros que a gente pode estar pensando e criando, né, em casa. Também tem esses rolinhos, né, que também podem ser utilizados na aula de musicalização. Enfim, vamos usar a criatividade. Então, é isso. Foi uma pequena introdução e espero ter contribuído de alguma forma para vocês trabalharem a musicalidade com as crianças. Estamos deixando também alguns créditos com algumas atividades a mais. Se vocês precisarem de alguma coisa, estarei à disposição. Até mais! Olhei pra cá, olhei pra lá. Quando vi o Zé Espirro, comecei a espirrar. Espirra-tim, espirra-tim, espirra-tim. Bate palmas pra parar. Aqui você não vai ficar. Xô, 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 bichinho. Aqui não é o seu lugar. Se você está feliz de voar, se você está feliz de voar, gente. Se você está feliz, é mostrar pra toda a gente que você
você está feliz, diga lá! Se você está feliz, dê um grito! Se está feliz, dê um grito! Se você está feliz, quer mostrar pra toda a gente que você está feliz, dê um grito! Batendo palmas, batendo pé, dizendo olá, seu dedo bonito. Se você está feliz, dê um abraço, vai! Se você está feliz, dê 2 abraços, vai! Se você está feliz, quer mostrar pra toda a gente que você está feliz, dê 3 abraços, vai! Abraço! Batendo palmas, batendo pé, dizendo olá, seu dedo bonito. Vai um abraço, são 2 abraços, são 3 abraços. Se você está feliz, fique sentado, vai, senta! Se você está feliz, faça silêncio. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. Antes de saber, mamãe já te amava. Agora sentindo seu coração batendo aqui dentro de mim. Passou um filme da cabeça e entre tantas cenas lembrei de quando eu era criança, brincando de boneca e sem querer querendo, já me preparando pro dia que fosse você nos meus braços. Pro dia que fosse você nos meus braços. Um presente formado pelas mãos de Deus, um fruto do amor entre seu pai e eu. Tô de braços abertos pra te esperar. Tá tudo preparado pra você chegar. Um presente formado pelas mãos de Deus, um fruto do amor entre seu pai e eu. A joia rara que papai do céu me deu. O anjo pintado te protege ao lado de Deus. Você é um pedacinho meu. O anjo pintado te protege ao lado de Deus. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't Palhacinho remeleixoxô. Ele pula, pula, Anthony, pula. Ele roda, roda. Ele dá uma requebradinha. Ele pula, 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 mamãe, pula. Ele roda, roda, roda. Ele dá uma requebradinha. O leitão tá no fogão fazendo macarrão para o seu irmão.
poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau, olhei pra cá, olhei pra lá. Quando vi o Zé Bochecha, comecei a bochechar. Bochecha, bochecha, bochecha. Bati palmas pra parar. Olhei pra cá, olhei pra lá. Quando vi o Zé Barriga, comecei a barrigar. Barriga, 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 bate palmas pra parar. Olhei pra cá, olhei pra lá. Quando vi o Zé Espirro, comecei a espirrar. Espirra-ti, espirra-ti, espirra-ti. Bate palmas pra parar. Olhei pra cá, olhei pra lá. Quando vi o Zé Beijinho, comecei a beijar. Beijinho, beijinho, beijinho. Bate palmas pra parar. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau.